amigo civilista, você de Belo Horizonte que me acompanha, que vai fazer o concurso para Guarda Municipal. Estou aqui novamente nos estúdios da Max Educa, porque hoje eu vou falar sobre lei orgânica do município de Belo Horizonte, minha querida Minas Gerais. Adiantando que eu já falei então sobre a lei 11.154 de 2019, onde muitas pessoas deixaram comentários pedindo para que, por favor, eu comentasse a lei orgânica. Então aqui estou atendendo um pedido de vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pelos comentários ali depositados, tá? E você que me assiste agora e que quer alguma legislação, é muito simples. Você tem apenas que se inscrever aqui no canal da Max Educa, aí para minha playlist Max Legis, e deixar o seu joinha, ativar o sininho, porque todas as quartas-feiras a gente tem um encontro, então, aqui no YouTube da Max Educa, onde eu destrincho para você uma legislação. Qualquer lei, qualquer município, qualquer estado, é só você, então, solicitar que eu atendo o seu pedido. Vamos ver Belo Horizonte, então? Vamos viajar essa maravilhosa terrinha e falar sobre a lei orgânica? Roda a vinheta, pessoal! Pois é, pessoal, então a gente vai dar início, dar largada aqui a LOM BH, que é a famosa lei orgânica, e para isso eu já vou pedir um slide porque eu quero deixar com vocês como funciona o esqueleto dessa legislação. Bom, vamos lá então, pessoal, joga o slide para mim para a gente acompanhar. Ó. Título 1 vai tratar sobre as disposições preliminares, o título 2, direitos e garantias fundamentais, título 3, a organização do município, lá no quarto, ó, organização dos poderes. Título 5 vem com finanças públicas. O título 6, ordem social e econômica. Título 7, disposições gerais. Terminando ali no ato das disposições transitórias, tá? Então, isso que eu trouxe para vocês, esse esqueletinho que vocês acompanharam, conhecido como o famoso preâmbulo, é o quê? São os títulos que serão trazidos em aula. Falarei de todos os títulos por fim do ato das disposições. Porém, não quer dizer que eu irei falar sobre todos os artigos, e sim sobre os principais pontos que são relevantes para o seu concurso. Você que vai prestar a prova. O edital, já quero adiantar, o edital de Belo Horizonte, quando se trata de lei orgânica, ele pediu algumas partes, ele pediu alguns capítulos, alguns títulos. Então, a minha lei, preste atenção. Eu estou falando de título por título, você vai conseguir acompanhar. Mas você, claro, pode ter o conhecimento da lei orgânica inteira, mas como você tem muita matéria para estudar especificamente, ó, veja bem isso, para o guarda municipal, estude apenas o que foi cobrado pelo edital, as partes, os capítulos, os títulos que foram exigidos, tá bom? Bom, então vamos lá para o título 1, tá? Aqui na lousa tá título 3, mas o título 1, que são o quê? As disposições preliminares, eu quero falar com você o seguinte, o município de Belo Horizonte, o que ele possui? Ele possui autonomia político-administrativa financeira. E ali, nessa autonomia que ele possui, ou seja, ele pode atuar financeiramente sem depender exclusivamente de outros órgãos? Pode. Porque o quê? Porque ele possui essa autonomia. E a gente sabe o quê? Que a gente tem os representantes do povo, onde a gente vai falar mais pra frente aí sobre quem? Sobre os prefeitos, sobre os vereadores. Mas tem você, que é o povo, que é cidadão aí de Belo Horizonte. E você exerce o quê? Você exerce o seu direito ao voto. E a gente vai falar então sobre uma importante parte, que é o quê? A gente vai encontrar o exercício direto e o exercício indireto. Gente, peguem uma folha de sulfite, isso aqui é uma técnica de memorização. Eu vou fazer só uma vez com essa, mas quero explicar como que isso vai ser feito. Mas assim, Paulinho, eu tenho uma dificuldade imensa para saber a diferença do exercício direto para o exercício indireto. Deixa eu frisar aqui, ó, para vocês. Eu estou falando exercício direto de poder. Conseguiram localizar? Ok, vá na sua casa, vê a parede que você tem, que a sua mãe não vai te matar, que a sua esposa não vai te matar e cola em algum lugar. Vou colar aqui, ó, exercício direto do poder. Por que isso? Todo dia, e aí coloca isso aqui, onde você passa sempre, tá? Aquele caminho que você tá passando assim, ó. Você tá olhando, opa, deixa eu parar porque eu preciso memorizar. Qual que é o exercício direto do poder? Exercício direto do poder são esses aqui, ó. Plebiscito, referendo, iniciativa popular, a participação na administração pública e a ação fiscalizadora
na administração pública. Conseguem frisar? Ó? Isso aqui é tudo texto de lei, tá? O que eu fiz? Eu trouxe apenas a forma direta, porque as demais formas, o exercício de poder que vier de outra forma vai ser como? Vai ser exercício indireto. O que eu faço? Coloco aqui, ó. Então tem o exercício direto, deixa eu ver como ficou. Aqui tá pequenininho, gente, mas já tá escrito do jeito que eu mostrei para vocês. Então aqui é o exercício direto do poder, que são essas formas aqui: plebiscito, referendo, iniciativa popular, participação na administração pública e ação fiscalizadora. Isso aqui vai acompanhar a gente até o final dessa aula. Você que está estudando, que tem um tempo para se preparar, isso aqui vai ficar lá na sua parede, ou claro, algum outro lugar que você ache melhor, no seu quarto, de repente, todo dia, para você olhar para aquilo lá e falar: putz, agora eu consegui memorizar. Essa é a intenção, beleza? Vamos lá então. Fez isso com a parte do exercício direto do poder, faça com outras coisas, de repente, competência. De tanto você ler, de tanto você bater o olho, você consegue o quê? Memorizar. Joia? Agora a gente vai falar então já sobre o título 2, porque o título 1 é mais curtinho. Título 2, direitos e garantias fundamentais. Você vai encontrar na lei quais são os direitos e garantias que são aí trazidas dentro do município, mas aqui eu já falo o seguinte, ó. Todos podem o quê? Se reunir. Essa reunião, ela pode ser o quê? Ela tem que ser pacífica. Logo, se a reunião ela é pacífica, ela é sem uso de armas, sendo que essa reunião ela acontece em locais abertos ao público. Gente, o município ele é muito busca isso, né? Ele visa com que todos se reúnam. Essa reunião, inclusive, ela encontra amparo na própria Constituição Federal. Belo Horizonte faz o quê? Traz dentro da lei orgânica essa forma de reunião pacífica e sem uso de armas, tá? E ainda, dentro desses direitos e garantias, o município possui algumas vedações. Dentre essas vedações, a gente pode falar o seguinte: o município, a ele, é vedado recusar fé a documento público. Gente, estamos falando em documento público, não é particular. Então, é documento público? Sim. Município de Belo Horizonte, você não pode, é vedado que você recuse fé a esse tipo de documento. Dá uma lida aí nos demais direitos, nas demais garantias. É uma coisa mais curta também e é mais uma leitura para você fazer. Que agora a gente vai entrar no título 3, que trata sobre a organização do município. Organização do município, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. A gente já tem que saber sobre os tipos de competência. A gente tem vários tipos de competência. Algumas competências, elas são comuns e outras são o quê? Próprias daquele município, no caso de Belo Horizonte. Então, a gente tem a competência comum, e entre quem? A competência comum é entre a União e o Estado, e a gente tem a competência em si falando, que é a competência do município, que só Belo Horizonte pode fazer. Só ele é competente para isso. Quais são os casos de competência comum? Quais são os casos de competência exclusiva do município? Vai fazer isso aqui. Para você memorizar competência, só que assim, tem dois tipos. Pega um deles para memorizar. Pega o mais curto, gente, porque você tem tanta informação para gravar. Então, pegue o mais curto, escreva numa folha de sulfite, escreve num post-it. Eu acho melhor fazer no sulfite cola, tá? Vai lá, vamos falar que a do município ela é menor. Ela possui o quê? Menos incisos. Então, você vai tratar ela, vai todo dia ler até o dia da sua prova, para quando chegar no dia da sua prova você falar: opa, ela não está na competência do município, ela está fora. Se ela está fora, se você lembra quais são todos os casos do município, por óbvio que ela é uma competência comum entre União e Estado. Por que eu falo isso? Competência é um assunto que cai em todos os concursos, é uma grande prova, um grande investimento para você que vai precisar saber esse assunto aqui, tá? Domínio público, o que seria domínio público dentro da organização do município? Domínio público é o seguinte: os bens municipais. O que são os bens municipais? Os bens municipais, eles são as coisas móveis, além das coisas imóveis. Além de falarmos em coisas móveis e imóveis, os direitos e ações também são de domínio público, desde que eles pertençam ao próprio município. Coisa imóvel, direito e ação. Pertence para o município? Pertence. Então é o quê? É de domínio público, tá? Aí a gente já começa agora aqui a falar da administração pública. Gente, se você pensa em administração pública, pense nela de acordo com a Constituição Federal.
Por que disso, meu amigo civilista? Vocês aí que sugeriram as legislações para mim, pensa assim, lá no artigo 37 da Constituição, fala sobre os princípios, fala sobre o quê? O que tem que se seguir, para depois entrar na parte de servidor público, que a gente também vai falar. Mas aqui, a gente precisa saber o quê? A gente precisa saber, primeiramente, quais são os princípios elencados aqui na lei orgânica. Ó, a administração pública do município de BH vai obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade, tá? Então, preste atenção em todos esses princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. Ok, é com base nesses princípios que a administração deve caminhar? Sim. E agora, sabendo desses princípios, a gente precisa saber o quê? Que a administração pública ela vai se dividir de que forma? Na administração direta e em administração indireta. O que compõe a administração direta? Qualquer órgão de qualquer dos poderes do município. Esses compõem a administração direta. Quem então, Paulinha? Qualquer órgão de qualquer dos poderes do município. E a administração indireta? Ela é composta por quem? Pelas fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, além de entidades de direito privado. Essas, então, vamos lá, ó. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista e as entidades privadas, elas compõem, fazem parte da administração pública indireta. Legal, então sabemos que a administração age respeitando princípios, que ela se divide em direta e indireta. Agora a gente vai começar a crescer ainda mais na nossa aula de hoje, porque a gente precisa saber o que depende de lei. A criação, a extinção de um desses entes da administração indireta, da administração pública, será que eles dependem de lei? O que depende de lei, então? Ó, é vedada a delegação de poderes ao executivo para, prestem atenção, a criação, a extinção ou a transformação de entidade da administração indireta. Então, não se pode delegar poderes ao executivo para que ele crie, para que ele extinga ou transforme aí a entidade social da administração indireta. Onde está isso? Texto da lei, tá? Se atentem a isso. Publicidade de atos. Os atos públicos, eles devem o quê? Eles devem se respeitar ao princípio da transparência. Eles devem ser publicados para que todos os cidadãos, então, tenham acesso ao que vem acontecendo no município. Nada mais importante do que saber. Saber que está sendo feito é legal? Sim, mas eu preciso ver. Eu preciso o quê? Tornar público esse meu direito de ver, então, o que vem acontecendo aí em BH. A publicidade do ato, qual que é o caráter? Ela possui, então, o caráter. Vamos aqui, ó, marcar. Publicidade do ato. Tem caráter, deixa eu marcar aqui para vocês. Informativo, educativo, além do educativo, de orientação social. Então, ó, publicidade do ato. Devem ser os atos públicos? Princípio da publicidade? Sim. Eles possuem caráter informativo, educativo e de orientação social. E vale ainda dizer que o município ele possui um livro até para que os atos sejam públicos. E nesse livro, gente, é um livro especial onde deve constar o registro das suas leis. Você que pesquisa várias legislações para estudar, que antes mesmo da abertura de edital para concurso público já quer saber sobre determinada lei, onde ficam essas leis? Então, elas ficam concentradas em um livro especial. Joia? Pessoal, o que eu falei com vocês? Que a gente encontra o quê? A gente encontra no domínio público coisas móveis e coisas imóveis. Essas coisas podem ser o quê? Elas podem ser o bem público, o bem do município. Gente, e esse bem? Será que o bem imóvel, ele pode ou não ser alienado? Ele pode ser vendido? Precisa de licitação? O que vai acontecer? A alienação de bem imóvel, ele vai depender de uma avaliação prévia. Ok, quero vender um bem do município. Façamos uma avaliação prévia com uma licitação e uma autorização legislativa. Então, veja bem, posso alienar um bem público, um bem imóvel público? Pode. Para isso precisa do quê?
precisa de uma avaliação prévia, precisa de uma licitação, além de uma autorização legislativa que me diga, esse bem imóvel aqui, ele pode ser alienado, porém esses requisitos devem estar preenchidos para que a alienação aconteça de forma correta, coerente, ok? Aí, falando em licitação, há casos, gente, dentro do município, que a licitação ela é dispensável, ou seja, eu não preciso licitar. Quando que a licitação ela é dispensável? Gente, ela é dispensável o procedimento licitatório em caso de doação e permuta, além de venda de ações em bolsa. Então, se falou em doação e permuta e ainda sobre venda de ações em bolsa, alienação ela é o quê? Dispensável. Não confundam com alienação dispensada. Isso pode vir também uma pegadinha. A alienação que estamos falando ela é dispensável, tá? Vedação, gente. Quais são as vedações que são instituídas ao poder público? Trouxe uma delas aqui, que é vedado ao poder público descaracterizar ou abrir vias públicas em praças e em parques. Então, tem aquele perfil, tem aquela caracterização, de repente, aquela praça que você passa sempre. Gente, o que o município não pode fazer? Ele não pode ir lá, chegar e demolir aquela parte, derrubar as árvores, porque ela é conhecida por aquele atrativo, é por isso que as pessoas vão. Então, o município ele não pode chegar realmente assim, eu acho que hoje me dá vontade, vou tirar as árvores que estão aqui. Não, é um atrativo a mais. É por isso que o lugar ele é conhecido, então isso é uma forma de vedação, tá? Aí a gente, já que falou em administração pública, como não falar de administração e deixar para trás servidores públicos? O que seria a parte dos servidores públicos, então, dentro de Belo Horizonte? É o seguinte, pessoal, a gente sabe que os cargos, empregos e funções públicas, eles são acessíveis a todos os brasileiros. Porque você tem direito, sim, a ser um servidor público. Mas o que você precisa para ser um servidor? Primeiro, você precisa ter coragem de estudar. Por quê, Paulinha? Porque você precisa passar em concurso público. E não passe em concurso público, não pense que cai do céu, quem não estuda. Porque aí você não vai conseguir mesmo. Você é chata. Não, eu não sou chata. É verdade. Quer ser um servidor público? Vamos estudar. E aqui que eu já faço a deixa para você, ó. A investidura para se ser um servidor público, então a investidura no cargo, ele vai depender de aprovação em concurso público de provas ou ainda aprovação em concurso público de provas e títulos, exceto para alguns casos. Então, alguns casos dentro do município não precisa prestar o concurso público. Mas é claro, se você presta concurso público, você passa ali pelo estágio probatório, você é um quê? Um servidor estável. Logo, sendo um servidor estável, não cometendo nenhuma penalidade, não sendo advertido, não sendo suspenso, você é o quê? É para sempre um servidor público. Diferente daqueles que ocupam cargo em comissão, porque os cargos em comissão, eles são de livre exoneração e nomeação. Posso ser um servidor sem prestar? Pode, desde que o quê? Seja, então, cargo comissionado. Aí você pode, tá? O prazo de validade desse concurso público, de quanto que ele é? O prazo de validade do concurso, ele é de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Ou seja, você presta uma prova, a administração pública tem 2 anos para te chamar. Mas aí, se ela não me chama nesses 2 anos, acabou meu sonho, eu vou ter que fazer outra prova? Não, você ainda tem mais 2 anos, então coloca 4 anos. Agora, se nesse prazo prorrogável de 2, que já estamos aí chegando no 4º ano, você não for nomeado, você não for convocado, aí sim, para se tornar um servidor, ou você presta um concurso público, ou aí fica esperando para você ser um cargo, então, de comissão. Joia? Aí, falamos sobre isso, a gente tem que falar sobre a acumulação de cargos dentro da administração pública. Gente, é permitido que faça acumulação de cargos? Essa resposta eu vou dar para vocês com base na Constituição, porque o que está aqui dentro da lei orgânica, ela é texto constitucional. Vamos lá para o slide para a gente conferir? Vamos lá, pessoal. Vamos ver como fica essa parte da acumulação. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, no entanto, se houver compatibilidade de horários. Vejam bem, via de regra, ela é o quê? É vedada. Mas se houver compatibilidade de horário, eu posso acumular. Mas não são todos os cargos. Eu posso acumular desde que haja compatibilidade de horários.
2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos privativos de médico, são os casos que me permitem essa acumulação desde que horários. Aí, a proibição de acumular, ela vai se estender a empregos e funções e vai abranger ainda as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas, que são o quê? São entes da administração indireta. Pessoal, volta comigo então. A gente viu que é permitido acumular cargo? Via de regra não se pode, mas se houver compatibilidade de horários, e for para aqueles casos, 2 professores, 1 professor com um técnico, ou ainda a de 2 cargos privativos de médico, ok, aí eu posso acumular, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. Os servidores da administração direta, tanto da direta quanto da indireta, eles vão se sujeitar ao quê? Ao regime jurídico único, isso é importantíssimo, então, sujeita-se ao quê? Ao regime jurídico único e ainda eles possuem um plano de carreira que vai ser instituído pelo próprio município. Você é o quê? Vai subindo, você tem a ascensão quando você consegue entrar dentro da administração. Por isso, desse plano de carreira. Tá joia? Ok. Formas de aposentadoria. Há formas de aposentadoria que é aplicada aos servidores públicos? Sim, a gente tem 3 formas de aposentadoria. Quais seriam elas? A gente tem a aposentadoria por invalidez permanente, tem ainda a aposentadoria compulsória, além da aposentadoria voluntária. Então, quais seriam os casos? Tá aí na sua lei também para você, mas esses são os 3 casos, ok? Joia, gente, a gente falou então sobre a organização do município, batemos bastante na administração pública, falamos bastante sobre ela e sobre a questão dos servidores públicos, cumulação ou não de cargos. Já me sinto agora à vontade para entrar com vocês no título 4 e falar sobre a organização dos poderes. Lembra lá no início que eu falei sobre a representação? Quem representa o povo são os vereadores, são os prefeitos. Pois é aqui que eu quero falar com vocês. Quero falar com vocês sobre o poder legislativo e depois, mais ao final, falar com vocês sobre o poder executivo. Vamos lá então, título 4, organização dos poderes. Pessoal, é o seguinte, antes de entrar no título 4 para falar sobre a organização dos poderes, aquele lembrete basiquinho, ó. Você então que ainda não se inscreveu aqui no canal da Max Educa, se inscreva porque tem muita coisa legal para concurso público. A gente está fazendo algo bem interessante para você de Belo Horizonte, que vai prestar o concurso para a Guarda Municipal. Quer saber como? Ativa o sininho, porque lá na minha playlist Max Legends eu estou gravando várias leis para que você fique por dentro desse assunto e depois tem muito mais novidade para você, tá? Aí não esquece também, galera, ó, é o seguinte, eu colei em cima aqui, ó, @prof. Paulinha Bidoia, o meu Instagram, me segue, tá? Onde eu deixo bastante dica pra você. Vamos começar uma jornada de Belo Horizonte legal. E segue também, ó, o da Max Educa, tá? Porque ali tem informação pra caramba pro seu concurso. Não esquece, ó, tô passando aqui pra que é? Pra fixar essa parte aqui. Ó, é o que você tá fazendo aí na sua casa, tenho certeza. Vamos falar de organização dos poderes, vamos falar do poder legislativo, do poder executivo? Vamos começar com o legislativo. Legislativo é exercido por quem? O poder legislativo ele é exercido pela Câmara Municipal, onde na Câmara Municipal a gente encontra quem? O corpo de vereadores. Os vereadores ficam no mandato por 4 anos, tem que tomar posse na data de 1º de janeiro, que é uma sessão solene dedicada só para eles. Ok, tomou posse, vamos exercer então esse poder de vereança, as atividades que são feitas pelos vereadores depois que eles tomam posse. Para destacar que deve ser feita a declaração de bens também dos vereadores no ato de posse, isso para os vereadores e para os prefeitos, tá? Então tem que ser feita essa declaração de bens. Gente, reuniões ordinárias. Acontecem reuniões ordinárias na Câmara Municipal? Sim, e várias são essas reuniões. É o seguinte, ó, elas acontecem e vão do mês de fevereiro até dezembro. São feitas as reuniões ordinárias. Fora desse período aqui, aquele compreendido entre janeiro, a gente tem o que? A gente tem a época de recesso, então. Reuniões ordinárias acontecem de fevereiro a dezembro. É preciso que seja feita uma convocação dentro da reunião ordinária? Gente, reunião ordinária, ela independe da convocação. O
porque já sabe que tem que acontecer nesse período, então não precisa convocar. Não é uma reunião extraordinária. A extraordinária, sim, ela depende de convocação. Diferente dessa, então, tá? As reuniões da Câmara, elas são públicas, todos podem ter acesso, sabemos disso, porém, há casos especiais em que o voto ele tem que ser secreto somente entre os vereadores, somente entre quem está participando. É um caso mais específico, mas via de regra, as reuniões ordinárias, elas são de caráter público, tá? Dentro dessas reuniões, a gente encontra o quê? A gente encontra comissões, pessoal. A comissão é o quê? A Câmara ela tem comissões que são comissões permanentes e comissões temporárias, aquelas que sempre funcionam e aquelas que funcionam em determinada época do ano, em determinado período, tá? Aí a gente passa para processo legislativo. Processo legislativo, eu gosto de falar sempre que as pessoas o quê? Morrem de medo. Mas, gente, é questão de leitura para que você entenda esse assunto. O processo é um pouquinho maior? Sim, mas ele não é impossível de ser entendido, tá? Vamos lá para o slide, então, para a gente saber como funciona o processo legislativo? Vamos lá, ó. O processo legislativo aqui de Belo Horizonte, o que ele vai compreender? Ele vai compreender a elaboração da emenda à lei orgânica, a própria lei em si, a resolução e o decreto legislativo. Então, guarde esses 4. Quer fazer no sulfite? Quer fazer no post-it? Pode fazer. Então, o processo compreende a elaboração de emenda à lei, a resolução e o decreto, tá? Aí, o que a gente tem que saber sobre a lei orgânica? Ela vai poder ser emendada mediante propostas de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara, do prefeito e de, no mínimo, 5% do eleitorado do município. E esses requisitos, pessoal, eles são o quê? Eles são cumulativos. Então, só pode se emendar uma lei orgânica se houver ali, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara, o prefeito e o mínimo de 5% do eleitorado. Faltou um desses, a lei orgânica não pode ser, então, emendada. É cumulativo, tá? Tem que estar os 3. Ainda há um caso em que a lei orgânica ela não vai poder ser emendada. Quando? Que é na vigência de estados de sítio ou estado de defesa e nem quando o município estiver sob a intervenção do Estado. Então, esses casos não permitem que a lei orgânica ela seja aí emendada, tá? Agora eu quero falar com vocês o quê? Sobre o projeto de lei, já dando seguimento em processo legislativo. Vimos, então, a emenda, agora a gente vai seguir para a lei. Um projeto de lei, pessoal, ele pode ser proposto por qualquer pessoa? Sim. Via de regra, qualquer cidadão, inclusive você, aí do município de Belo Horizonte, que acha necessidade, você pode sim propor um projeto de lei. Nossa, mas eu tenho competência para isso? Se você acha necessidade de determinado assunto que ainda não foi colocado em pauta, que não foi levado ainda para a Câmara, por favor, você pode entrar com esse projeto. Claro que vereadores, prefeitos, eles sabem ainda mais da necessidade do município. Prefeito, então, já que ele está muito inteirado no que acontece, via de regra, devia estar, gente, ele, então, precisa aí suscitar que o projeto seja elaborado. Mas o projeto de lei, gente, ele deve ser subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Então, para que aconteça, tem que subscrever quem? 5% no mínimo do eleitorado. Se você pensa em números, não é muito, mas dependendo do tamanho da cidade, até que é. Belo Horizonte é um município muito grande, a gente sabe disso, então tem que ter o quê? Um mínimo de 5% para que haja um projeto de lei, tá bom? E tem que ser o eleitorado, quem vota mesmo no município, tá? Os projetos de lei, alguns deles, como eu vim dizendo no começo, eles são de iniciativa de quem? Do prefeito. É ele quem suscita um projeto de lei. E se ele suscitou um projeto de lei, alguns casos, eles são extremamente urgentes. Imagine você, Belo Horizonte passando aí por ocupações vizinhas que acabam fazendo o quê? Deixando ele fora de base, fora do que ele realmente está acostumado a viver o município. Então, peraí, eu vou fazer uma lei para que essas ocupações elas parem de acontecer. Pode. Mas aí os projetos de lei que são de iniciativa do prefeito, elas podem ser suscitadas com urgência, que seria esse caso. Tem uma ocupação, eu quero que as pessoas não entrem mais em Belo Horizonte. Sim, então vai ser suscitada com urgência para apreciação. Olha, é urgente, Câmara, se manifeste. Se a Câmara ela não se manifestar em até 45 dias, porque ela tem até 45 dias para analisar esse projeto de lei. Se não fizer isso, se não apreciar esse projeto de lei com urgência nesse prazo, o que vai acontecer? Vai se sobrestar todos os demais atos que estão
acontecendo dentro da Câmara, ou seja, suspende-se, paralisa-se as demais atividades, porque esse projeto de lei ele é colocado na pauta do dia. Estou aqui, ó, 45º dia, você tem que analisar isso aqui. Então, para tudo, tá? Você entrou na pauta do dia, projeto de lei, e agora você tem Câmara Municipal que analisar esse projeto, beleza? Ok. O que pode acontecer então? Ó, o projeto ele vai ser aprovado pela Câmara. Se ele for aprovado pela Câmara, o que vai acontecer? Ele vai ser enviado ao prefeito, que o prefeito também tem um prazo. Ele vai ter o quê? Ele vai ter 15 dias ou para ele sancionar essa lei, geralmente é sancionada, né? Porque foi ele mesmo quem suscitou. Ou pode ser uma outra lei que ele não tenha dado iniciativa. E o que ele pode fazer? Ele pode vetar, e esse veto pode ser total ou parcial, mas depois que passa pela Câmara, então volta para o prefeito, que tem 15 dias, entenderam? Ou para sancionar ou para vetar. O veto pode ser total ou parcial. Joia, o prefeito, gente, ele pode ter uma outra posição. Cruza os braços, fica em silêncio, não faz nada, né? A Câmara manda para ele 15 dias, ele não se manifesta, nem sim e nem não, nem vou sancionar e nem vou vetar. Ele fica em silêncio, ele fica inerte, quieto. O silêncio do prefeito, gente, aqui nesse caso, quando você tem um projeto de lei, o que importa? Aqui vai importar na sanção legislativa, tá? Então, o silêncio do prefeito importa em sanção, aprovação, ok? O prefeito, depois disso tudo, da parte da sanção e do veto, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a publicação. Vou falar sobre a publicação do veto, ó. O prefeito vai publicar o veto e dentro de 48 horas ele vai comunicar os motivos do veto. Eu não quis que essa legislação ela acontecesse, mas não pode ser infundada. Então ele tem 48 horas para falar, sabe para quem? Lá para o presidente da Câmara Municipal, por que então que foi vetado esse projeto de lei que foi mandado pela Câmara para que ele analisasse. A matéria do projeto de lei rejeitada ela somente pode ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa se for aprovado pela maioria dos membros da Câmara ou ainda pelo voto de menos de 5% do eleitorado, tá? Então pode acontecer desse projeto de lei rejeitado ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa? Pode, mas para isso é preciso o quê? Que haja uma aprovação da maioria então da Câmara ou um voto de pelo menos 5% do eleitorado, tá? Lembre 5% que isso cai bastante em prova, tá? Gente, fiscalização e controle. Como que fica essa questão da fiscalização e controle dentro do município ali de Belo Horizonte? Vamos acompanhar no slide que eu trouxe para vocês, ó. Tanto a fiscalização contábil quanto a financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e entidades da administração indireta, ela é exercida por quem? Pela Câmara, mediante controle externo e sistema de controle interno de cada poder e entidade. O controle externo a cargo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. As contas do prefeito, gente, isso é muito importante, todo mundo quer saber sobre essa questão das contas do prefeito. As contas do prefeito referentes à gestão financeira do ano anterior serão julgadas pela Câmara mediante um parecer prévio do Tribunal de Contas. Olha como isso é sério, então. Falou na conta do prefeito, tem que ver como que fica a gestão financeira do ano anterior. Quem que julga? A Câmara. Mediante o quê? Mediante um parecer prévio do próprio Tribunal de Contas, tá? Ok, a gente falou então sobre essa parte da Câmara, a gente falou sobre a sanção, sobre o veto. Agora vem comigo que eu quero falar com vocês o quê? Sobre o Poder Executivo. Já que a gente já começou a falar mais sobre o prefeito, o Poder Executivo, pessoal, por quem que ele é exercido? Ele é exercido pelo prefeito, onde tem também o vice-prefeito e os secretários que auxiliam o prefeito e o vice. Gente, assim, em poucas palavras, como que acontece aqui? Prefeito se ausenta da cidade para uma licença ou ainda é declarado vago o cargo do prefeito. Quem que vai assumir? O vice-prefeito. E se o vice-prefeito, ele também precisou se ausentar, foi viajar junto com o prefeito para resolver algum problema, a cidade vai ficar abandonada? Não. Aí entra quem? Entra o presidente da Câmara Municipal para assumir à frente a prefeitura, tá?
Secretários, como eu digo, eles estão aqui, as pessoas caem muito nessa pegadinha. Prefeito, vice-prefeito, aí vem o secretário. Não. Aí vem o presidente da Câmara. O secretário está para auxiliar o prefeito, os prefeitos, com as questões aí que são próprias do município, tá? Ok, eles vão ficar no mandato também por 4 anos, assim como os vereadores, conforme eu disse, e a eleição, quando que ela vai ocorrer? A eleição ela ocorre até 90 dias do término do mandato do seu antecessor. Então, tem até 90 dias, quando vai acabar o término do mandato, para que a eleição aconteça, tá? Em caso de impedimento ou vacância, como eu expliquei para vocês, quem vai assumir é o presidente da Câmara. Aí, ok, o prefeito, gente, ele tem um prazo para tomar posse, que eu não posso deixar de falar. 1º de janeiro ele tem que tomar posse. Se ele não tomar posse, ainda ele tem mais 10 dias para realizar esse ato, para ser empossado como prefeito e a partir daí exercer então as suas atividades. Ele não tomou nesse 1º de janeiro, ele tem mais 10 dias, então tem essa prorrogação. Paulinha, e se ele não comparecer nesse ato, nesses 10 dias ainda que ele tem direito? Aí o cargo dele de prefeito vai ficar o quê? Vai ser declarado vago no município, tá? Ok, declarou-se vago. Legal. Prefeito, vamos falar que ele tomou posse no 1º de janeiro. Ou não, ele não podia, mas ainda dentro dos 10 dias prorrogáveis ele toma posse, ele vê como funciona tudo, ele conhece as pessoas. Mas, gente, pode acontecer que o prefeito, um pouquinho mais para frente, cometa o quê? Algum crime, alguma atrocidade, gente. E aí ele vai o quê? Ele vai ter que ser julgado, né? Processo e julgamento do prefeito, onde que isso acontece, gente? Primeiro, a gente tem que pensar se é um crime de responsabilidade, se é um crime comum, tá? Mas para facilitar para vocês, se acontecer, então, um crime de responsabilidade e um crime comum, vejam bem, esses 2 tipos de crime, o prefeito ele vai ser julgado aonde? No Tribunal de Justiça do Estado. Do Estado da onde? De Minas Gerais, para você que está estudando aí para concurso de Belo Horizonte, tá? Ok, aí acontece tudo isso. O que acontece com o prefeitão? Ele tem que ficar suspenso. Suspensão do prefeito. Gente, como que funciona isso na prática? Vamos lá para o slide mais uma vez para a gente acompanhar a questão da suspensão do prefeito. Ó, suspensão. Nos crimes comuns de responsabilidade, se recebida a denúncia ou a queixa pelo Tribunal de Justiça do Estado, tem que, recebeu a denúncia ou queixa, o que vai fazer? Vai suspender esse prefeito, tá? E quem que recebe? O Tribunal de Justiça do Estado, tanto que ele é julgado aonde, gente? No TJ, acabei de falar para vocês. Ainda caso de suspensão nas infrações político-administrativas, se for admitida a acusação e instaurado o processo pela Câmara. Então, se for falar de infração, o que tem que ser feita? A acusação e a instauração do processo tem que ser feita pela Câmara Municipal. Beleza? Pessoal, vem comigo então, porque a gente esgotou o que a gente tinha para falar no título 4, Organização dos Poderes. Conhecemos aí a questão de vereadores, a questão dos prefeitos. Agora a gente já pode começar a falar sobre finanças públicas. Gente, como que fica a questão das finanças públicas dentro do município de Belo Horizonte? Tá curioso para saber? Vamos ver a lousa. Vou apagar para vocês rapidinho para a gente conseguir acompanhar finanças públicas. Aproveita agora, enquanto eu faço a lousa, dá um respiro. A aula está gravada, é mais fácil também. Você vai acompanhando o seu tempo. Peço desculpas se eu falo rápido. Eu não consigo, eu tento cada vez mais me corrigir. Vai pausando aí, vai devagarzinho no seu tempo. A gente precisa ganhar tempo aqui para você. A prova está em cima. E é isso. Agora a gente tem que falar sobre finanças públicas. O que a gente precisa saber logo de cara com relação a esse assunto, pessoal? Finanças. Nada melhor do que o texto de lei para a gente descobrir esse assunto. Vamos lá, então. Joga o slide, ó. O que a gente vai falar? Lá sobre o artigo 115, que trata: ao município compete instituir impostos. Então, está falando sobre os impostos. Os impostos são quais, ó? A gente tem imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, o famoso IPTU, é de quem, então? A competência do município. Tem ainda o imposto sobre a transmissão intervivos,
a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos da sua aquisição, ainda imposto sobre vendas a varejo de combustível líquido e gasoso, exceto o óleo diesel. Olha a pegada do óleo diesel, ele não entra aí, tá? É apenas para combustível líquido e gasoso, menos o diesel. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, nos termos da Constituição da República e legislação complementar. Aí, outra instituição do município, sobre as taxas em razão, do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição e ainda contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Vamos resumir isso aí? Quais são, então, os que competem aos municípios? Pessoal, anota aí, aos municípios a gente tem o imposto, dentre eles a gente tem o IPTU, tá? Mas aqui vale declarar o quê? O imposto, a gente tem ainda taxas e, além das taxas, a contribuição de melhoria. Então, são esses três, imposto, taxa, contribuição de melhoria. IPTU é um dos exemplos de impostos, tá? Pessoal, volta comigo então aqui, Já deixei a lousa pronta para vocês com essa parte, município, faça essa marcação, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Um exemplo de imposto é o IPTU, anotem isso, tá? É muito importante para vocês saberem. O que acontece, gente? Pode ser que um desses impostos, desses tributos, então, sofram o quê? Anistia e remissão. Mas como que vai acontecer essa anistia e remissão? É o seguinte, ela somente vai poder acontecer, a anistia ou remissão de um tributo, se ela for aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Sem a aprovação deles, não tem, então, como isso acontecer, tá? E ainda ao caso do perdão da multa, do parcelamento e da compensação. Para que isso aconteça, o perdão da multa, o parcelamento, a compensação, o ato do Poder Executivo é que pode conceder. Então, vejam bem, anistia e remissão. Marquem aí também, anistia, remissão. E o outro, perdão, parcelamento e compensação. Deixa eu trocar de cor para vocês aqui, Aqui, o que ela precisa, gente? A anistia, a remissão, 2/3 dos membros da Câmara Municipal que podem dar a anistia ou a remissão. Agora, se for perdão da multa, o parcelamento aí de um desses tributos ou a compensação, como que vai acontecer? Somente pode acontecer por ato de quem? Do Poder Executivo. Apenas esses, então, é que podem. Isso aqui pode acontecer do contrário. Eu me preocupo se falar de perdão, parcelamento e compensação e vocês acharem que é 2/3 dos membros da Câmara Municipal, mas não, tá? Memoriza isso. Anistia e remissão que precisa dos 2/3 dos membros da Câmara, ok? Orçamento. Como fica a questão do orçamento? O orçamento, ele é uma lei de iniciativa de quem? Ele é uma lei de iniciativa do Executivo e ele vai estabelecer o quê na parte do orçamento? Ele vai estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e, além das diretrizes orçamentárias, ainda a gente compreende os orçamentos anuais, ok? Essa é mais uma questão financeira, quando a gente fala em finanças públicas. Lembre aí dos tributos, dos impostos, anistia, remissão e o orçamento, que compreende, então, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Agora, a gente vai falar sobre o título 6, Ordem Econômica e Social. Marquem aí, vou colocar aqui, título 6, Ordem Econômica e Social. O que eu quero que vocês saibam, gente? A ordem econômica e social, ela visa o quê? Ela visa o bem-estar e a justiça social. Mas como que acontece o bem-estar e a justiça social dentro de Belo Horizonte? Gente, algumas políticas são implantadas. O que a gente preocupa? A gente visa a saúde, o saneamento básico,
meio ambiente, educação, cultura, ciência, tecnologia, desporto, lazer, tem ainda assistência social, que tem inclusive uma inclusão que foi feita ano passado, em 2018, que trata das pessoas que possuem deficiência, tá? Então, eles estão tratados dentro da assistência social, além da população afro-brasileira. Isso é importantíssimo, o que é trazido para Belo Horizonte. E a gente não pode deixar de falar, quando fala nessa bem-estar social, não falar de política urbana. Como que acontece a política urbana dentro de Belo Horizonte, pessoal? A política urbana, ela encontra o plano diretor que traz estratégias de desenvolvimento urbano. Então, para isso que serve o plano diretor. Como que vai se desenvolver o município a parte da urbanização? Vai definir quais são as áreas específicas para determinadas instalações. Então, quem que faz isso? O plano diretor do município. Ok. Política urbana também compreende um pouco da questão da habitação. Habitação de Belo Horizonte. Vamos lá. A política habitacional, ela visa atender a população de baixa renda, podendo o poder público promover a licitação para a execução de conjuntos habitacionais ou loteamentos. Então, população de baixa renda, vai ter conjunto habitacional, vai ter loteamento, precisa do quê? Precisa da licitação. Ok, tudo isso envolve justiça e bem-estar social, que está dentro da onde? Da ordem econômica e social. Aí você deu uma lida na questão da saúde e da educação, que eu acho muito importante, os principais artigos, incisos, para que você se intere ainda mais sobre esse assunto. Porque a gente vai falar agora lá no título 7, terminando essa aula quase aí, sobre as disposições gerais. Vamos lá então, título 7, para conhecer um pouquinho mais. Joga o slide, pessoal. Vai falar sobre o agente público no começo. O que eu trouxe? Ó, todo agente público, qualquer que seja a sua categoria, ou ainda a natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título de entidade da administração indireta, obrigam-se a ser empossados e exonerados, ou ainda demitidos a declarar os seus bens sob pena de nulidade de pleno direito do ato de posse. Gente, quando vai tomar posse, tem que fazer declaração de bens? Tem. Quando está saindo o agente público ali, ó, de qualquer cargo, ele também precisa fazer a declaração de bens. Deixa eu vir aqui com vocês para explicar o porquê disso daí. Ele entra, ó, pensa bem, ele entra com um determinado valor X. Aí ele fica 4 anos no mandato, ele cumpriu certinho o mandato, ele vai sair. É o caso do prefeito e do vereador que eu estou falando aqui como exemplo. Se ele vai sair, ele também tem que fazer a declaração de bens. Para ver o quê? Você já sabe, né? Não preciso nem falar. Se ele ganhou muito, se ele está declarando bem muito acima, gente, algo está errado. Vocês não acham? Vocês não concordam? Então é por isso dessa declaração de bens acontecer lá no começo e acontecer lá no final, tá? Volta lá pro slide, vamos ver, ó. Obrigam-se a declaração de bens registrada em cartório, olha a importância, de títulos e documentos, os ocupantes de cargo eletivo nos poderes legislativo e executivo, os secretários municipais, os dirigentes de entidades da administração indireta no ato da posse, no término de seu exercício, sob pena de responsabilização. Ah, eu sou prefeito, vereador, atuei muito bem, não tive nenhum processinho. Por que eu preciso declarar bem? Se você não declara, meu querido, você vai ser responsabilizado. Essa é a sua pena. Outra parte que a gente precisa falar. Órgãos e entidades da administração direta e indireta publicarão anualmente. Até quando, gente? Olha isso, ó. Até o dia 30 de abril, todo ano. Então, os órgãos da administração direta e indireta vão publicar o relatório concernente aos cargos, empregos e funções de seus respectivos quadros, que no ano anterior tiverem vagado ou sido providos. E agora, aquilo que eu gosto sempre de falar, comemora-se anualmente em 12 de dezembro o Dia do Município como data cívica. Então, minha querida Belo Horizonte, 12 de dezembro é o dia de vocês. Parabéns pelo município desde já. Vamos finalizar? Atos das disposições transitórias. Gente, é curto, mas tem bastante informação. Esse é extremamente específico. Ó. A autarquia municipal, hospital... gente, deixa eu voltar de novo. A autarquia municipal, hospital municipal Odilon Berrios, acho que é isso, absorverá o pessoal
a área de saúde do quadro de servidores da beneficência da Prefeitura Municipal de BH após a regulamentação do Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social extremamente específico. Esse hospital aí, ó, que foi mencionado, na prestação direta de serviços de saúde que lhe competirem, dará prioridade ao atendimento dos serviços públicos municipais. Não falou em hospital com serviço público municipal, é o Edilon Berrings. Depois me corrijam, tá? Devo ter falado errado aí para vocês, mas o nome é esse. A contratação de novos leitos psiquiátricos, veja bem, pode acontecer? Pode, mas ela vai ser permitida na medida da demanda e plena utilização da atual capacidade pública instalada. Ex-combatentes, olha vocês que participaram de combates, isso é extremamente necessário para vocês, eu acho que é muito válido. Ó. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei 5.315 de 67, é assegurada prioridade na aquisição de casa própria, para o que não a possua ou para sua viúva ou companheira. Maravilhoso, essa parte final de tudo que eu li eu adorei. Ex-combatente na guerra, na Segunda Guerra, nada mais justo do que ter prioridade para adquirir a própria casa, ou ele, ou a viúva, ou a companheira. Pessoal, já estou aqui, ó, vem comigo esperando vocês, porque a gente finalizou então Lei Orgânica de Belo Horizonte. Tratei os principais tópicos. Quero lembrar que essa lei eu tratei ela na íntegra. Você que vai fazer o concurso, por exemplo, para a Guarda Municipal, precisa saber só algumas partes, já sabe disso, então não vai estudar essa legislação inteira, a não ser que você tenha tempo, porque você tem muita coisa para estudar. Mas fica aqui no meu canal, a lei na sua plenitude, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, vocês que deixaram os comentários para que eu gravasse essa lei, foi um prazer fazer isso para vocês. Como eu disse, então, Belo Horizonte, a gente já falou sobre a 11.154, já tratamos aí da Lei Federal 13.022, hoje Lei Orgânica. O que eu quero de você? Eu quero que você se inscreva, aposto que já fez isso no canal da Max Educa, vai na minha playlist, ok? Deixa o seu comentário. Se você não comentar o que você achou dessa aula, eu não vou saber. Se você gostou, até se você não gostou, por falar, gente, eu sou aberta a críticas também, porque é através das críticas que a gente melhora o trabalho da gente, não é? Então é isso aí. Fala qual lei que você quer que eu grave. Se for de Belo Horizonte, eu gravo. Ah, mas não é Belo Horizonte, eu moro em outro lugar. Não tem problema, gente, eu faço pra você com o mesmo carinho que eu fiz pro pessoal de Belo Horizonte. Tá bom? O que eu quero é aprovar você na sua prova em legislação. Gente, foi então o assunto de hoje, a pauta jurídica, ó. Pauta jurídica do dia foi Belo Horizonte. Espero vocês em breve. Fique com a gente, não se esqueçam. Se inscrevam na Max Educa. Um abraço, um beijo, meu amigo civilista. Até mais.